Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, conferindo, está gravando. Sejam bem-vindos a essa aula nesse quarto dia de estudos, nessa terceira semana usando o material do Simplifica. Espero que vocês já estejam acostumados com o material, espero que suas atividades estejam em dias, para que hoje, dia 4, você faça as atividades, amanhã faça as atividades e fique bem livre aí para o final de semana, tá bom? E eu queria que nesse primeiro momento você começasse já a observar o ambiente ao seu redor, as coisas que estão aí ao seu redor, os sons ao seu redor, não sei se tem alguém falando próximo a você, não sei se tem uma televisão ligada, não sei se você mora mais afastado do centro ou mais próximo do centro, se tem carros passando na rua nesse momento e você consegue perceber por ouvir. Por exemplo, enquanto eu gravo aqui, eu escuto as motos passando na rua, os carros passando. Ou será que você mora mais afastado e o que você está ouvindo agora são os sons dos passarinhos ou as folhas se batendo? Mas observe o som do ambiente ao seu redor. Mas calma, a gente já vai entrar realmente no assunto. Mas agora, antes de iniciar a aula, vem aqui a dica, como vocês podem ver aqui do meu lado, a dica do bem-estar. É muito importante que vocês se cuidem fisicamente. Lembrando, nessa época de quarentena, naturalmente você já se acomoda e o seu corpo faz menos movimentos do que fazia antes da quarentena. Então é importante que você force um pouco mais ao seu corpo para que ele se movimente, para que seus órgãos reajam e funcionem bem dentro do seu corpo, para que seu corpo se sinta vivo, tá bom? Para que lá no futuro não venham consequências negativas do teu comodismo e do teu sedentarismo nesse momento. Então tem uma dica aqui, de experiência que vai durar 10 minutinhos no máximo, que é a seguinte. Tem aqui até as ilustrações do meu lado, ok? E basicamente o que acontece, fazendo no máximo uma série de 5 vezes cada uma, você vai fazer, por exemplo, 5 vezes alongamento, 3 séries de 10 abdominais, por exemplo, de 10 abdominais, 10 polichinelos, ok? Então olha que bacana se você pudesse, fazer o que tem bem aqui do lado, Eu vou tentar fazer aqui, apesar de que não vai mostrar muito, eu tenho medo de desconfigurar o microfone, não mostra totalmente, mas aqui, se alongando, dá pra ir se alongando aí, se bem que eu não sei fazer muito isso, mas tudo bem, você pode ver aí com mais calma, fazer o alongamento. Eu tenho certeza que você, já que a gente tá falando também de som, eu tenho quase certeza que se você se alongar, você vai quase ouvir o seu corpo dizendo muito obrigado, porque seu corpo vai se sentir um pouco mais vivo, tá bom? Agora vamos para a nossa aula. A nossa aula é a seguinte, vamos falar sobre as paisagens, mas é sobre as paisagens sonoras. Imagine que pessoas cegas ainda assim conseguem compreender o mundo ao seu redor. Pessoas cegas, até por ter aí naturalmente a audição mais aguçada do que nós temos, elas conseguem notar passos se aproximando, elas conseguem notar o som das conversas, de automóveis ao redor, ou os sons da natureza próximo a elas. Ou seja, elas não conseguem enxergar, mas elas criam na sua imaginação uma noção da paisagem ao redor delas graças aos sons. E a pergunta é, quantas vezes na sua vida você parou para prestar atenção com cuidado nos sons que existem ao seu redor? E vamos entender nessa aula por que isso também tem a ver com arte. Então é o seguinte, eu quero que vocês nesse momento abram os seus ouvidos, ok? Olha, como diz bem aqui, e eu falei um pouco disso agora há pouco. Ao seu redor neste momento devem haver muitos sons diferentes. Será que eles sempre estiveram por aí? Será que esses sons sempre existiram no mundo? Vocês já pararam para pensar que existem alguns sons que hoje em dia são tão comuns, mas que há centenas de anos, há milhares de anos, eles nem existiam? As pessoas nunca tinham ouvido esses sons? Vocês já pararam para imaginar que existem sons que nós ouvimos tanto no nosso dia a dia, que pessoas há anos atrás viveram e morreram sem nunca ter ouvido esse som? Já pararam para pensar sobre isso? Então vamos lá. Vamos começar aqui do básico, dos sons básicos, que são os sons do nosso corpo. Você já notou que o seu corpo está em constante movimento? Seja o sangue correndo pelas veias, a língua, quando você engole ou respira, ela faz som. O pulmão, olha esse som, eu inspiro e expiro. Eu acho que deu para ouvir até o som meu aqui, inspirando, e depois expirando.
o coração bobeando. Às vezes eu tenho certeza que quando você se encosta em alguém, né, seja na sua mãe ou no seu pai, se encosta ali no colo deles, você consegue... O colo, só para deixar claro, a gente pensa que colo são a parte das pernas, tá? Mas o colo é isso daqui, tá, pessoal? É por isso que veio o nome colar, tá? Colar, né, colocado aqui no pescoço, justamente porque essa parte aqui é chamada de colo. Então, tenho certeza que quando você se encosta ali no colo, né, aqui do seu pai e da sua mãe, você consegue ouvir o som do coração bombeando, ok? Então, a sua primeira missão nesse momento é procurar por esses sons escondidos dentro de você. Se quiser, escute-me agora, pause um pouquinho o vídeo e depois você volta. Mas escute-me primeiro. Fique em uma posição confortável e feche os olhos. Vamos lá, fecha os olhos aí, se concentra, tá? E perceba a respiração e os movimentos que reverberam no seu corpo. Sabe, os sons que o seu corpo produz. Enquanto você está parado, tá? Sem movimento, perceba que parado o seu corpo produz sons. Você consegue sentir e ouvir o seu coração batendo? Você consegue? Tente engolir a saliva, olha que interessante, e perceber os movimentos, né? Que a gente poderia chamar até, por falta de um nome melhor, de movimentos molhados, que a língua faz quando a gente tenta engolir a saliva. Então, mais uma vez, o nosso corpo está o tempo todo produzindo som. Se quiser parar agora esse vídeo para vivenciar e, né, sentir esses sons no seu corpo, pode parar, tá bom? Não sei se parou, mas se parou, vamos voltar agora e vamos continuar pensando mais sobre os sons. Primeiro, eu queria que vocês realmente, não vou cobrar isso como atividade, mas para vivenciar essa aula seria legal se vocês fizessem essa proposta, que é ouvir os sons do exterior, os sons que não estão dentro do seu corpo, mas fora dele. De onde é que eles estão vindo? Eu vou falar, por exemplo, dos sons que eu estou ouvindo nesse momento. Tem o som do ventilador que está aqui no meu quarto, próximo a mim, porque senão eu morro de calor aqui dentro. Não sei se dá para ouvir, mas tem uns sons de carros, Acho que deu até para ouvir um pouquinho aqui também, tá? De motos passando nas ruas, de carro passando nas ruas. Aí a pergunta é, esse som vem de algo que se move ou está parado? No meu caso, esses sons aqui são de... O ventilador, claro, está parado, só a hélice, se bem que está, né, em movimento porque a hélice está girando. Os sons de carro, de motos que eu estou ouvindo são, então, de objetos que estão em movimento, ok? Aí vem para a pergunta, que isso é muito importante. Compreender que existem sons no mundo é uma coisa, mas o que eles representam para você? Quais são os sentimentos que esses sons provocam em você? Então a pergunta eu perguntando para mim mesmo, você gostou do que ouviu? Primeiro, eu adoro o som do ventilador, porque pelo menos eu sei que eu estou sendo ali acalentado com o vento, mas esses sons, por exemplo, da rua, têm me incomodado muito nos últimos tempos, mais do que já me incomodava antes. Porque nós estamos em época de quarentena, eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa, tem muita gente que tem que sair à rua para trabalhar, isso é natural, mas eu acho que muita gente que está passando aqui pela rua no seu carro, na sua moto, principalmente motos que fazem muito barulho, fazem isso não porque estão indo trabalhar, não porque precisam de alguma coisa, mas só porque querem estar na rua, ou seja, descumprindo com a quarentena. E além do som que me incomoda, o que me incomoda é imaginar que essa quarentena vai durar ainda mais por conta dessas pessoas que poderiam ficar em casa e não estão ficando, e aí correm o risco de ser contaminadas e de contaminar outras pessoas. Então observe como uma série de eventos podem fazer com que determinados sons, como é o caso desse que eu acabei de falar, produzam até um efeito de raiva, né, de chateação em nós, ou podem produzir um efeito positivo, como antes dessa aula que eu estava ouvindo os pássaros cantando, e é algo, pelo menos para mim, muito prazeroso de se ouvir. E eu queria também que nesse momento, como uma atividade mental de vocês, esse exercício mental é muito bom, vocês parassem realmente para pensar nos sons ao redor que fazem vocês bem, né? Ou que fazem vocês mal, enfim, pensem nos sons que estão ao redor de vocês e pensem nos sentimentos que vocês têm por cada um. Vocês gostam deles? Quais são os que vocês gostam? Quais são os que vocês não gostam, né? Por exemplo. Então vamos continuar. Vamos observar um pouco a história dos sons na sociedade e na história da humanidade. A pergunta é, mas foi sempre assim? Por exemplo, o som dos carros aqui nessa rua, Santa Luzia, que é onde eu moro. Sempre nessa rua houve esses sons? A gente imagina que não, porque talvez há 30 anos, por exemplo, que é quando mais ou menos Jijoca foi fundada, mas tudo bem que Jijoca já existia antes, mas não como município, é provável que, óbvio, o fluxo de carro era bem menor, não eram tantos carros indo e voltando o tempo todo, então não era o tempo todo que as pessoas ouviam sons de carros. Há mais tempo ainda, há 50, 60 anos, por mais que nem houvesse essa rua, ou fosse muito diferente essa localidade,
mas ainda assim, os sons, não existia provavelmente sons de carro por aqui, raramente algum carro deveria aparecer por essas bandas, entende? Até porque há cerca de 70, 80 anos não era tão comum também carros circulando tão fortemente pelo Brasil inteiro, imagine numa localidade como essa, nesse tempo, há 70 anos. Então, olha, observem só, se hoje o som predominante é de carros, há 70 anos, qual era o som predominante nesse lugar? Entende? É muito legal a gente fazer esse exercício mental para tentar adivinhar. Mas o que a gente tem que entender é que no começo da história da humanidade, tudo era natureza. Os seres humanos que viviam sobre a Terra eram nômades, ou seja, viviam saindo de um lugar para o outro, e observavam a vida ao seu redor para compreendê-la e assim ter mais chances de conseguir alimentos. Então olha que interessante, onde os seres humanos viviam, em florestas, perto de cavernas, eles eram muito atentos aos sons. Por quê? Porque um som diferente de uma pisada numa folha, por exemplo, as pessoas estavam reunidas na fogueira e de repente ouviam sons numa folha um pouco distante. O que é que elas imaginavam? Tem um animal chegando aí. Vamos dar um jeito de, pegar esse animal para ter o que comer? Ou quando eles ouviam um barulho, ó, não que fosse esse barulho, mas aquela pancada de algo batendo no chão, eles imaginavam que eram frutos. Para sobreviver, eles precisavam ser muito atentos aos sons, porque também da mesma maneira, ouviam ali uma determinada pisada de animal, eles já sabiam quando era um leão, ou então quando ouviam um uivado, já sabia que era um lobo. Isso fazia com que eles se preparassem para se proteger. Então prestar atenção nos sons para a história da humanidade sempre foi muito importante. Então, com o tempo, homens e mulheres começaram a plantar sementes e a se dedicar tanto à agricultura quanto ao cuidado dos animais para sustento. Ou seja, os sons aí já começaram a mudar, Os homens já começaram a ter mais no seu dia a dia o som de animais, já que eles criavam animais. Assim, a natureza começou a ser modificada e, consequentemente, a vida dos seres vivos ao redor foi afetada de alguma maneira. Os sons também começaram a mudar, ok? E aí, continuando a história. Vou botar aqui do lado. No século... Tá bem aqui, ó. Opa, tá bem aqui, ó. No século XVIII, processos de industrialização, de produção em grande escala, foram sendo criados e com isso surgiram as indústrias. Ou seja, mais sons novos aí aparecendo no mundo. Das máquinas batendo, dos trabalhadores gritando dentro das fábricas. Desde então, os sons das cidades não foram mais os mesmos. Imagine céus com fumaça, forte barulho de máquinas e um grande número de carroças andando pelas ruas naquela época em que as indústrias começaram. A cada mudança que os seres humanos faziam, a natureza em volta tinha alguma reação. Aí olhando aqui para o lado, ó, bem aqui para o lado. Hoje a paisagem sonora do mundo já não é a mesma que há milhares de anos era. Temos a tecnologia que nos trouxe diversos benefícios, mas com o passar do tempo, deixamos de reconhecer a importância da natureza. Você já parou para ouvir outras paisagens que você frequenta? A grande questão é, hoje é mais comum a gente ouvir sons produzidos por indústrias, porque um carro é produzido por uma indústria, A televisão que toca, que a gente ouve na nossa casa, é produzido por uma indústria. Ou seja, é mais comum a gente ouvir sons da natureza ou sons de indústrias. E deixar de estar ouvindo sons da natureza no nosso dia a dia nos afeta de alguma maneira enquanto seres humanos? Será que se nós tivéssemos mais contato com a natureza, ouvíssemos mais os sons da natureza, será que seríamos seres humanos melhores, mais sensíveis, com mais cuidado à natureza, que valorizassem mais a beleza da natureza? Há uma probabilidade de que isso que eu estou falando seja verdade, não é mesmo? Então, é muito importante essa reflexão sobre os sons ao nosso redor. Mas aí você pode se perguntar, ok, professor, é uma bela reflexão, é legal a gente parar para imaginar, mas o que isso tem a ver com arte? Bem, gente, arte é pegar as questões que às vezes parecem triviais, ou seja, comuns do nosso dia a dia e transformar isso em algo belo, e transformar isso num significado maior, e transformar isso em algo que produz uma reflexão. Então, no nosso dia a dia, nós ouvimos diversos sons, mas quantas vezes nós paramos para pensar sobre eles? Quantas vezes você já fez de, por exemplo, gravar esses sons e colocar para outras pessoas ouvirem pedindo, ó, vamos lá, reflita sobre esse som aqui, por exemplo, da chuva caindo ou do vento. Quantas vezes? Será que dá para transformar os sons de carros que passam pela rua em arte? Se aquilo causar algum tipo de reflexão, provavelmente vamos conseguir. Então vamos entender melhor um exemplo de como os sons ao nosso redor, das paisagens ao nosso redor, pode ser transformado em arte. Aqui tem uma dica, de que vocês poderiam nesse momento, e daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso,
que é reservar um momento para olhar para o céu, desenhar e desenhar inclusive tudo aquilo que produz algum barulho ao seu redor, tá bom? Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, então acompanhe até o final do vídeo para entender exatamente a minha proposta, tá? E aí eu queria que vocês conhecessem rapidinho aqui um certo homem que está bem aqui do meu lado. E esse homem sorridente é um compositor canadense, nascido no Canadá, que se dedica há anos a pesquisar paisagem sonora de diferentes lugares do mundo e a criar músicas incríveis a partir delas. Então eu preparei aqui para vocês, rapidamente, apenas um exemplo de como ele cria música e sentimentos a partir de sons que parecem triviais e comuns, tá? Não esperem um som que você fala, eu tô reconhecendo, eu sei o que é esse som. Não, ele apenas cria música a partir dos sons da natureza e, é óbvio, ele transforma esses sons em música, então fica parecendo uma outra coisa, tá? Mas vamos lá compreender. Aqui tem apenas um artigo sobre ele, quem quiser ler e conhecer, vou me colocar aqui no lado, quem quiser ler e conhecer vale a pena, né? Conhecer o Murray Schafer, né? Os sons do mundo e a conscientização sonora, a importância de compreender os sons ao nosso redor para nos tornarmos seres humanos melhores. E então eu quero carregar aqui para vocês a página com o vídeo. Eu dei até uma pausa aqui, gente, porque demorou a carregar, mas já está no ponto. Mais uma vez, tenham tranquilidade aí para ouvir, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho depois que vocês terminarem de ouvir. Só colocar só um minutinho do vídeo que é o suficiente para vocês conhecerem um pouco mais. Pronto, apenas um minutinho para vocês sentirem um pouco. Ah, professor, mas eu não acho que isso, por exemplo, o tema aqui é snowforms, né? Ou seja, as formas da neve, as formas do frio, também tem a ver com frio principalmente, claro. E aí você pensa, mas professor, eu pensava que eu ia ouvir a neve caindo, mas não, gente. Agora, pare para pensar, será que se você relaxar um pouco? Tudo bem que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem um contato com a neve, né? Não é algo que a gente é acostumado a vivenciar, somente pela televisão. Mas ainda assim, já que somos seres capazes de imaginar algo que nunca vivemos, será que se você parar para fechar os olhos, sentir com calma, será que não dá para sentir um climazinho de neve, de frio, aquela calma produzida pela neve caindo, aquele silêncio na rua enquanto a neve cai? Será que não dá para sentir isso a partir dessa música? Pois é, pelo menos é o que ele tenta fazer e ele é reconhecido no mundo inteiro por conseguir transformar os sons da natureza em música e refletir isso na nossa imaginação, tá bom? Então, temos aqui, mais uma vez, o Murray Schafer. Quem tiver mais curiosidade, é só ir no material, clicar aqui sobre o link dele que vocês vão conhecer. E assim, pessoal, olha que aula rápida, né? Nós estamos encerrando nossa aula com apenas 18 minutinhos, mas vamos chegar aos 20, porque eu tenho que explicar o conteúdo, então realmente não pausa aqui, tem que entender até o final, tá bom? Muitos de vocês não assistem e acabam tendo que ir no privado tirar dúvidas comigo. Então vamos lá. Eu vou mais uma vez explicar o que sempre acontece. Primeiro de tudo, essa aula, apesar de eu estar aqui dando essa aula para vocês, essa aula é para todos os sextos anos, A, B, C e D, ok? Independente se o B e o D tem aula realmente com a professora Alneli, mas a gente está se dividindo durante esse período. E aí eu sempre passo duas opções de atividade, prestem bem atenção. Duas opções de atividade. A primeira opção você pode fazer pelo link, tá? Você está assistindo esse vídeo porque viu o link lá no grupo, clicou nele e está assistindo no YouTube. Mas no grupo também, logo embaixo desse link do YouTube, tem um link para fazer a atividade online. Então você vai clicar nesse link e vai fazer o que eu peço lá. Uma das coisas que eu peço é para fazer o resumo da aula. Eu sempre vou estar pedindo o resumo da aula.
Então você vai escrever o resumo da aula, tá bom? E a segunda questão que vai ter lá é para que você escreva, né, sobre os sons ao teu redor, os sons que tem no ambiente onde tu mora, na casa onde tu mora, que tu sempre ouve no teu dia a dia, e o que esses sons provocam em você, tá? Vai ser essa a segunda questão. E aí, para quem não quiser fazer atividade online, para quem tiver uma veia mais artística e quiser mostrar o seu talento artístico, qual é a minha ideia? É baseado mais ou menos no que a gente viu anteriormente, que é o seguinte: você vai fazer um desenho, desenhando a paisagem de tudo aquilo que provoca som, de tudo aquilo que você ouve no teu dia a dia. Então, por exemplo, se são os carros passando na rua, você vai desenhar a rua com os carros passando. Mas e quais são os outros sons que você ouve? Então você também vai estar desenhando tudo aquilo que produz som no ambiente onde tu mora. Deu para entender? Vou explicar mais uma vez se não deu. Você que não quiser fazer atividade online, tem uma outra forma de ganhar sua presença e sua pontuação. Como que é essa forma? Você vai desenhar uma paisagem com a melhor qualidade possível, mas você só vai desenhar aquilo que produz barulho no teu dia a dia. Então, se tu mora num local onde tem carros passando e produzindo barulho, se tem, por exemplo, uma padaria do teu lado que faz muito barulho, ou uma oficina mecânica, você vai desenhar tudo isso como se fosse uma paisagem só, entendeu? Como se fosse o desenho de uma cidade e tudo mais, e você vai desenhar somente aquilo que provoca barulho no seu dia a dia. Então, se tem passarinhos que perto da tua casa todo dia cantam, você vai desenhar esses passarinhos em cima da tua casa. Deu para entender? É fazer essa paisagem para que eu consiga visualizar tudo aquilo que produz barulho e sons. Não vamos nem chamar de barulho não, né? Que produz sons para você no seu dia a dia, tá bom? Então são essas duas opções de atividade. É isso e até a próxima, pessoal. Tchau!